Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar alguns excertos do diário de Sebastião da Gama, um professor que decidiu escrever este diário a partir do convívio com os seus alunos. Mas, antes de começar, caso ainda não tenham feito, peço-vos para subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros, para que estes possam cumprir os seus objetivos e chegar aos seus destinos. Diário. Fevereiro. Ainda não disse que tenho um poeta na turma? É o Romão. Faz o possível por parecer poeta, pela maneira como se senta, pelo tom de voz e até pelo reclamo falado que de si faz. Assina o poeta. Acha naturalíssimo que eu lhe chamo ó poeta e diz aos outros que não se devem admirar de que haja poetas que escrevem prosa. Eu também sou poeta e faço muitas redações. Tenho-lhe dito que é preciso ser poeta principalmente por dentro. Ele deve sabê-lo e é muito capaz de sê-lo. O que escreve traz o selo tão nítido que o rapazinho talvez não se tenha enganado a seu respeito. Imaginação e boa escolha das palavras. Aqui estamos, mais uma vez, perante um livro tão interessante, não só pelo seu conteúdo, como pelas inúmeras reflexões que provoca. Gostaria de relembrar, em primeiro lugar, que estamos perante um diário, um tipo de texto no qual o seu autor registra sentimentos, emoções, reflexões ou acontecimentos vividos ou até presenciados e que contém marcas próprias deste género textual. Servem de exemplo a referência à data na qual o registro foi feito, que aqui apenas nos dá a conhecer o mês, fevereiro, sem especificar o dia. Assim como o uso da primeira pessoa, seja nas formas verbais, utilizadas como disse, eu tenho, nos pronomes pessoais, como eu, ou em determinantes e pronomes possessivos. Para além disso, é comum termos a presença de referências espaciais, embora aqui neste texto surjam de forma indireta, já que ao falar da turma, o professor remete-nos para o espaço escolar. No diário, a linguagem utilizada é frequentemente informal e relembro que podemos encontrar uma forma de saudação ou de despedida e uma assinatura, embora estas sejam opcionais. Neste texto em particular, estamos perante uma entrada de diário escrita por um professor que conta as suas vivências e o convívio com os seus alunos, fazendo referência ao que se passou numa das suas aulas, e nesta parte que vos li, ele destaca o Romão, o poeta da turma. É interessante verificar que o professor começa por referir que o Romão faz o possível por parecer. E destaca-se aqui o uso deste verbo, colocado entre aspas, cuja intenção nos é explicada logo de seguida com a enumeração que o professor utiliza, pela maneira como se senta, pelo tom de voz e até pelo reclamo falado que de si faz. Assina o poeta e acha naturalíssimo que eu lhe chamo ó poeta. Eis aqui a enumeração, que nos mostra que este aluno gosta que o vejam como poeta e faz de tudo para parecê-lo. Aqui também nos é revelado que o próprio professor o incentiva, o que é importante, quando se dirige a ele chamando-o exatamente de poeta. E que este também lhe diz algo muito bonito, que é preciso ser-se poeta principalmente por dentro, salientando a importância de este ter um interior sensível, bonito e que veja as coisas de forma profunda, e mostrando assim que não é o exterior que conta, para que ele possa falar como um poeta e ser um verdadeiro poeta. A verdade é que o professor acaba por confessar que talvez o rapaz seja mesmo aquilo que diz que é, quando diz o rapazinho talvez não se tenha enganado a seu respeito, e justifica-o pelas marcas notórias naquilo que ele escreve, como a imaginação e a escolha das palavras feitas, que convencem o professor de que o Romão, afinal, pode mesmo ser poeta. De notar também aqui que o uso do diminutivo em rapazinho nada tem de pejorativo, ou seja, de depreciativo, como se comprova com os elogios que o professor faz à sua escrita. Pois o Romão quis ler uma corrida em Salvaterra, e eu invejei a leitura de que foi capaz. Ouvi-o com gosto, se não com entusiasmo. E mais ainda, quando, não aproveitando do trecho senão o fato de apresentar um português valente, dos que dantes havia, improvisa um discurso tão corretamente conduzido, tão bonito e tão rico de frases felizes, que parecia preparado.
Mas não era. O poeta estava a falar. E o poeta tinha o coração nas mãos. Já sei porque é que ele põe as mãos num gesto que eu a princípio não percebia. Dizia ele que a alma portuguesa foi sempre grande, invencível sempre, foi antigamente, no entanto mais firme, mais impetuosa. Hoje deixaríamos morrer afogado junto de nós quem quer que não fosse da nossa família. Pai, mãe, irmão, porque a morte nos aterroriza. Porque, como a ordem das palavras é já de poeta nesta frase, hoje o medo de morrer é grande. E etc. Neste etc. e um apelo de poeta, do mais fundo, do mais humanamente bonitos do poeta. Devíamos ser todos irmãos. Outra coisa em que toquei a propósito das palavras foi no eufemismo. Perceberam? O maroto do Arthur, quando eu lembrei que a pessoa a quem morre um parente muito querido diz de preferência ele faleceu, descobriu logo. Por isso é que no jornal nunca vem morrimentos, vem sempre falecimentos. Se eu não risse era um palerma. Se eu o mandasse para a rua, há quem faça isso, por causa disso, sim senhor. Era uma dúzia de palermas. Nesta parte do texto, o professor conta-nos que o Romão quis ler algo e que gostou muito da leitura do rapaz. A comprová-lo está o uso da forma verbal invejei, aqui com uma conotação positiva, já que este sentimento foi despertado pelo fato de o Romão ter feito uma leitura muito boa, bem como com a frase viu com gosto, se não com entusiasmo. Este se não aqui usado significa precisamente que o professor não só a viu com gosto, mas a viu até mesmo com entusiasmo. No entanto, o melhor veio depois e é introduzido pela expressão mais ainda quando, e este melhor aconteceu quando o Romão aproveitou a leitura feita para improvisar um discurso que muito impressionou o professor e que comprovou que, de fato, Romão é um poeta. Salientar aqui o uso da forma verbal improvisa, que dá ainda mais valor ao que o rapaz disse e que foi qualificado pelo professor como um discurso tão corretamente conduzido, tão bonito e tão rico de frases felizes, que parecia preparado. Frase esta que, através do advérbio de modo corretamente e dos adjetivos bonito, rico e felizes, antecedidos por tão, intensifica ainda mais o valor de tudo o que o Romão disse, de tal forma que o professor refere que parecia preparado, mas não era. Era o poeta a falar, mostrando-nos que, para falar assim, só mesmo sendo poeta. Aliás, o professor usa uma frase lindíssima. O poeta tinha o coração nas mãos, imagem que nos mostra que este fala de dentro, com o seu coração, daí que o seu discurso seja tão bonito. E a este propósito ainda, refere que só agora é que percebe o gesto que Romão fazia tantas vezes com as mãos. Depois, o professor conta-nos então o discurso improvisado de Romão e que tanto o maravilhou. Aproveitando o texto que o rapaz havia lido e do qual apenas utilizara uma parte que apresentava um português valente, Romão defendeu a ideia, que aqui poderíamos chamar até de tese, de que a alma portuguesa sempre foi grande, invencível. No entanto, segundo ele, antigamente era mais firme e impetuosa. Adjetivos fortes e muito bem escolhidos pelo rapaz para caracterizar o povo português e o seu agir naquela altura. Em contraponto com o que acontece hoje em dia, em que já não o será tanto. E para comprovar esta sua ideia, Romão apresenta, e bem, argumentos. Contrapondo hoje com este antigamente, Romão refere, então, que hoje, por termos medo da morte, apenas seríamos capazes de a enfrentar para salvar um familiar. Já antigamente, com a tal alma grande, firme e impetuosa, ajudaríamos quem quer que precisasse de ajuda, por não temermos morrer. E como se isso não bastasse, Romão ainda comprova este seu raciocínio com um apelo, que o professor refere vir do mais fundo, do mais humanamente bonito do poeta. E aqui destaco novamente a escolha das palavras humanamente, que juntamente com o adjetivo bonito, sobretudo quando estas palavras surgem ligadas, e o apelo é, então, que devíamos ser todos irmãos, porque só assim, hoje, nos ajudaríamos uns aos outros e tentaríamos salvar quem quer que precisasse. Assim, o professor não só elogia o discurso do rapaz, como a ordem que este escolhe para colocar as palavras na frase, que segundo ele, já é de poeta, e dá o exemplo, hoje o medo de morrer
é grande. De notar como poderíamos aproveitar este texto para trabalhar a argumentação, ou seja, a capacidade de expressar um ponto de vista, uma opinião, uma ideia, de forma a persuadir alguém. Seja no discurso do Romão, seja no do professor. No primeiro, porque este apresenta a sua tese relativamente à alma dos portugueses e depois expõe argumentos que provam a sua veracidade. Por hoje termos medo da morte só a enfrentaríamos por um familiar, ao contrário do que acontecia antes, com um discurso marcante e bem construído, que até parecia preparado, como diz o professor. O mesmo acontece com o discurso do professor, que começa por dizer que o Romão é bem capaz de ter razão ao achar-se poeta e depois vai apresentando argumentos que o comprovam. A imaginação, a boa escolha de palavras, o discurso apresentado pelo rapaz, tão bonito e acentuado pelos seus gestos. Por fim, o professor conta que nesta aula aproveitou para trabalhar o eufemismo, recurso utilizado para se disfarçarem ideias desagradáveis por meio de expressões mais suaves, referindo que este foi compreendido pelos alunos e que o maroto do Arthur, e há aqui algum carinho nesta expressão, aproveitou esta aprendizagem para dizer que é por isso que no jornal se fala em falecimentos em vez de morrimentos. O que fez o professor rir. Mas este confessa-nos que se não risse com isso seria um palerma e que se o mandasse para a rua, dizendo que há quem o faça nessas situações, seria uma dúzia de palermas, mostrando-nos que tipo de professor é, como vê a escola e os seus alunos. Confesso que esta última parte me agradou imenso e me fez rir bastante e que até me revi nela por todas as vezes em que os meus alunos dizem coisas engraçadas nas aulas e que eu, sem disfarçar, começo a rir. Eis aqui mais um texto fantástico, pelo que nos faz refletir e pelo que nos traz do universo da escola e do que esta pode ser e fazer com os alunos. Falemos um pouco acerca de Sebastião da Gama, o autor deste diário. Nasceu em 1924 em Setúbal, desempenhou sua atividade de professor em Lisboa, Setúbal e Estremoz e colaborou com as revistas Árvore e Távola Redonda. Ficou conhecido pela sua dimensão humana e pelo seu convívio com os seus alunos, que registrou nas páginas do seu famoso diário que aqui vos trouxe, no qual se destaca uma forma muito bonita e cândida de escrever. O amor ao ser humano e à natureza guiavam a sua escrita. Quando foi atingido pela tuberculose, que causou a sua morte precoce, foi viver para o Portinho da Arrábida. Escreveu diversas obras e várias foram publicadas postumamente, havendo inclusivamente um Prémio Nacional de Poesia com o nome deste poeta. Deixou-nos em 1952 e, com isso, deixou o mundo e o ensino bem mais pobres. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscrever o canal e partilharem esses sussurros. Se ainda não sabem, agora também podem encontrar os sussurros na plataforma Spotify. Despeço-me prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. E já sabem, para conhecerem o texto abordado na próxima semana, só têm de marcar presença e voltar a estar comigo nos próximos sussurros. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.